certos conceitos mudam de significado com o passar do tempo. No universo do cinema, a gente pode falar dos filmes B. É provável que você associe essas palavras à ideia de filmes trash, com orçamento baixíssimo e que são quase sempre toscos e ruins. E, claro, em parte você tá certo. Mas o termo filme B nem sempre teve essa conotação específica. E achar que filmes B se resumem apenas a filmes risíveis, porcamente feitos, é ignorar um legado importantíssimo que esse tipo de produção deixou pro cinema. Graças aos filmes B, a gente tem também obras que mudaram a forma de contar histórias, artistas que ganhariam grande renome e estratégias comerciais que moldaram a nossa forma de consumir cinema. A história dos filmes B começa nas primeiras décadas de Hollywood. No começo dos anos 30, vários cinemas adotaram uma nova estratégia de exibição, a sessão dupla, na qual o público assistia a 2 filmes. Primeiro vinha um filme de menor orçamento e mais curto. E em seguida vinha a atração principal da noite, o lançamento dos grandes estúdios, com astros de renome e produção bem mais caprichada. A lógica por trás da sessão dupla era usar como atrativo a quantidade de entretenimento que se tinha pelo preço de um ingresso. E logo se adotou uma nomenclatura para definir os 2 tipos de filmes que eram exibidos. A atração principal era o filme A, enquanto o filme que passava antes era o filme B. Não demorou para que quase todos os cinemas adotassem a sessão dupla, e isso criou uma enorme demanda, em especial por novos filmes B. Algo que não foi um problema, já que vários estúdios menores em Hollywood se especializaram em produzir justamente esses filmes de baixo orçamento. Mas a demanda cada vez maior por filmes B acabou chamando também a atenção dos estúdios maiores, principalmente os conhecidos como The Big Five: MGM, 20th Century Fox, Paramount, Warner Bros. E RKO. Em pouco tempo, todos eles criaram seus próprios departamentos completamente dedicados a produzir filmes B. Dentre os gêneros que mais predominaram nesses departamentos estavam o terror, a ficção científica, o faroeste e o filme de crime. Para essas equipes, a rotina era extremamente corrida. Por terem orçamentos pequenos, diretores tinham um prazo curtíssimo para rodar os filmes. Muitas vezes apenas 4, 5 dias, e quando tinha mais folga, 2 semanas. Fora isso, o design de produção era muito simplificado. Cenários e figurinos de filmes A eram reaproveitados em filmes B. E quando era necessário criar algo mais diferente, o resultado podia ser peculiar, digamos assim. Mas, apesar dos desafios, produzir filmes B se provou um negócio bastante rentável para os estúdios. Ao reaproveitar sets e figurinos, eles tiravam proveito máximo dos seus investimentos em material. E como filmes B eram mais fáceis de serem produzidos, os estúdios conseguiam lançar vários deles. Segundo o autor Brian Taves, na década de 30 chegou um ponto em que 75% dos filmes produzidos em Hollywood eram filmes B. Outro fator que garantiu a rentabilidade dos filmes B foi uma prática comercial que os grandes estúdios adotaram, chamada block booking, ou reserva em bloco. Isso era basicamente uma compra casada. Se os cinemas quisessem ter acesso aos grandes lançamentos, eles eram obrigados a adquirir também um pacote com vários filmes B a preço fixo, mesmo sem saber se eles eram bons ou ruins. Assim, os estúdios já conseguiam lucrar com seus filmes B antes mesmo do lançamento deles. Consequentemente, muitos estúdios acabavam não se preocupando muito com a qualidade dessas produções, já que o rendimento dessas obras não dependia de bilheteria. Junte essa falta de preocupação com a qualidade e o valor de produção mais baixo, e o resultado não poderia ser diferente. De fato, muitos filmes B acabaram se provando bem ruins, um estigma que acompanharia os filmes B pelo resto da história. Só que chegou um ponto em que o oba-oba dos grandes estúdios acabou. No final da década de 40, a Suprema Corte dos Estados Unidos proibiu a venda casada que eles praticavam. E pouco tempo depois chegaria a televisão, que teve um forte impacto na indústria de cinema, já que muita gente passou a preferir ficar em casa para consumir séries e filmes. Com tantas alterações drásticas, não demorou muito para cair em desuso a prática da sessão dupla. Consequentemente, aquela enorme demanda por filmes B caiu também. E é a partir daí que começa a mudar o significado da expressão filme B. Agora, esses não eram apenas filmes de baixo orçamento feitos até mesmo pelos grandes estúdios.
Cada vez mais, os filmes B passaram a ser sinônimo de produções de terror, ficção científica ou ação, feitas por estúdios e produtoras menores. Nos anos 60 e 70 viria uma nova fase para os filmes B, a do exploitation. Obras de produtoras independentes, com baixo orçamento e que apelavam muito para o sexo e para a violência. A estratégia era apresentar algo que o público não veria nem na televisão, nem nos filmes dos grandes estúdios. E com cinemas alternativos, como drive-ins e grindhouses, os filmes de exploitation ganharam um lar onde puderam ser apreciados por milhões de pessoas. Mas com a chegada dos anos 80, o destino dos filmes B mudaria outra vez, graças à indústria do home video. Agora, muitas produtoras de filmes B viram que não precisavam mais gastar tanto dinheiro para lançar seus filmes em cinemas, porque o lançamento direto para VHS se provou um negócio bem lucrativo. E assim, o home video, junto com a TV a cabo, virou o novo lar dos filmes B, algo que se mantém até hoje. Após tantas décadas com produções realmente toscas, se consolidou de vez a ideia de que filmes B são obras de baixo nível de produção e com baixo mérito artístico. O que é uma pena, porque assim, muita gente acaba não enxergando as enormes contribuições que os filmes B trouxeram para a sétima arte. É essencial apontar, por exemplo, como filmes B se mostraram um terreno muito fértil para o experimentalismo. Por terem condições tão limitadas de produção, os cineastas precisavam arranjar soluções criativas para contar suas histórias. E o resultado final podia ser algo revolucionário. Um excelente exemplo disso é Sangue de Pantera, um filme B de terror da RKO. Nele, uma mulher tem a capacidade de se transformar numa pantera e matar pessoas. Só que mostrar uma transformação, ou até mesmo um monstro convincente, seria caro demais. A solução? Em vez de mostrar a criatura, apenas sugerir a presença dela, usando sombras, edição inteligente e design de som. No fim das contas, o resultado dá medo porque você nunca vê a ameaça. Com esse experimentalismo, Sangue de Pantera abriu o caminho para que outros filmes de terror utilizassem a mesma abordagem para solucionar problemas de produção. O caso mais famoso viria décadas depois: Tubarão, de Steven Spielberg. E quando a inovação não estava na técnica, ela estava na temática. Basta olhar para o trabalho de Ida Lupino, uma das pouquíssimas mulheres que dirigiram filmes na Hollywood clássica. Com seus filmes B, ela não teve medo de abordar temas que eram absolutamente tabu nas produções dos grandes estúdios. Em O Bígamo, ela ousou retratar a bigamia. Já em O Mundo é o Culpado, ela falou diretamente sobre estupro. Ao trazer esses temas, Ida Lupino demonstrou como era possível falar de questões delicadas no cinema e fazer o público refletir como poucas produções maiores naquela época fizeram. I couldn't move. I couldn't move. How tall was he, dear? Take it away! Outro legado fundamental que os filmes B nos deixaram: o filme noir. Se vocês viram nosso episódio sobre esse estilo, vão lembrar que o primeiro filme noir da história é O Homem dos Olhos Esbugalhados. Pois bem, esse aí era um filme B. E logo em seguida, não apenas vários outros filmes B começaram a seguir essa linha, como também os grandes estúdios começaram a lançar os seus próprios filmes noir, em produções grandiosas e com astros de renome. E não tem como falar do legado dos filmes B sem reconhecer os grandes nomes que começaram nesse mundo. Entre os atores e atrizes, a gente pode citar John Wayne, Jack Nicholson, Robert De Niro, Tom Hanks, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Jennifer Aniston, Demi Moore. A lista é gigantesca. Já no campo dos diretores, vários deles começaram suas carreiras com filmes B. George A. Romero, Martin Scorsese, David Cronenberg, Peter Jackson, Sam Raimi, James Gunn. Esses são apenas alguns dos primeiros nomes que me vêm à mente. Isso sem contar aqueles diretores que cresceram vendo filmes B e que foram influenciados por eles, como Robert Rodrigues, Guillermo del Toro, Edgar Wright e, é claro, Quentin Tarantino. Is it safe? No, it's better than safe. It's death proof. Então filmes B são obras baratas e toscas? Eles podem ser.
assim como podem ser também obras históricas, subversivas, profundas e até mesmo influentes. Eles podem não ter sido feitos com a intenção de marcar a história do cinema, mas é inegável que muitos deles fizeram exatamente isso, mostrando que nem tudo a respeito dos filmes B é de segunda categoria. Então é isso, galera. Muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E lembrando que se vocês gostam do nosso trabalho e querem nos ajudar a continuar produzindo vídeos, vocês podem. Basta vocês se tornarem apoiadores do Entreplanos no Apoia-se. Você pode contribuir com apenas R$ 5 por mês e já ter acesso a conteúdos exclusivos, como bastidores do canal e recomendações de filmes e séries toda semana. Fora isso, a gente oferece outras recompensas muito legais, como grupo fechado no Facebook, live exclusiva todo mês, e tem também o Cineclube Entreplanos, no qual uma vez por mês a gente assiste um filme e depois faz um debate via videoconferência sobre essa obra. Então, se você quer ajudar a gente a financiar o nosso trabalho e de quebra ganhar várias recompensas muito legais, dá uma olhada na nossa campanha do Apoia-se. O endereço é esse que está aparecendo aqui embaixo no cantinho, ou então você pode simplesmente clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entreplanos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.